Socorro Frade. Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, João Pedro na técnica, Vanessa Davis na recepção da loja, nossos queridos ouvintes da Rede Shalom de Rádio em Fortaleza, AM 690, FM 103.5 em Pacajus. É bom estar com você, ter a sua audiência. Quem está conosco, Diego Souza, Rodrigo Magalhães, Marcelo Dourada, Cláudio Viana, Talabi Mariana, nossos queridos ouvintes, os internautas, nos acompanham em qualquer lugar do Brasil, do mundo também, quem nos acompanha pelo canal YouTube Rádio Shalom Oficial, acolho com muito carinho, peço, dê seu like generoso, seu joinha. Estamos aqui com o Diego Macedo, nesse momento com Santa Faustina. É importante que você compartilhe, que divulgue a misericórdia divina. Vamos continuando refletindo, queridos. Vivemos numa sociedade doente espiritualmente falando, que se perdeu pela falta do conhecimento de Deus, de instrução. Exatamente como a Bíblia fala em Oséias 4, versículo 6. É pelo conhecimento que se cura essa sociedade doente, composta por filhos amados de Deus. A instrução, meus queridos, cura o espírito, a alma. Somos fortalecidos pela oração. A ação da graça de Deus que opera em nós. E você sabe o que isso opera no nosso ser? Vou te contar. Paramos de remar contra a maré. Nós seguiremos o sopro do Espírito, seremos fortes, cheios da graça. Se pode discernir e escolher, não seguir os conselhos de pessoas, como fala o Padre Paulo Ricardo, que tem como secretário Satanás, que ensina o relativismo. Dizem que tem que sermos abertos, que é isso mesmo, que vivemos em outro tempo. São tantos conselhos vãos. Assim deturpam, em nome do amor, a verdade de Cristo e perdem a graça de Deus, ou não aproveitam, como disse a nossa tão querida, amada Santa Faustina, num parágrafo do diário 1159, que estamos ora refletindo. E o que ela disse? As comportas das graças de Deus abriram-se para nós, queiramos aproveitá-las antes que venha o dia da justiça de Deus. E este dia será um dia terrível. Queridos, não percamos tempo. Não tenhamos medo de servir a nosso Senhor. Servir a Deus é bem melhor vivermos na graça que enfrentar o dia da justiça. Que vivamos em paz. Vamos seguir as instruções das nossas autoridades eclesiásticas. Foram escolhidas por nosso Senhor para a igreja. Já ouvimos isso. Sendo fiéis aos ensinamentos. Nós vamos aqui caminhando, lendo a carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo de 1 a 3, depois do 15 ao 17. Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando esse regressava do combate contra os reis, e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo, e o seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça,
e depois Rei de Salém, o que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Isto se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível. Pois, diz o testemunho, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, queridos, nossa vida tem que se assemelhar à vida de Jesus. Na carta está claro, no versículo 15, que não podemos ser instruídos por pessoas, seja quem for, que instrua, como diz na carta, com uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível. Ou seja, que essa instrução nos leve a viver com o olhar na vida eterna, no dia que enfrentaremos a justiça de Deus e seremos justificados pelo sangue do Cordeiro, que coloca os nossos inimigos aos seus pés. Louvemos então a Deus com o Salmo 109 ou 110, versículos de 1 a 4. Tu és eternamente sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao meu lado direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nascestes. Na glória e esplendor da santidade, como orvalho antes da aurora, eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Essas palavras, meus queridos, são as promessas de Deus para nós e se cumprem. Ou não. Não podemos viver retamente a nossa fé se não tivermos ordenadas as nossas paixões. Deus conhece as verdadeiras intenções do nosso coração. Podemos até ter boa vontade, mas é como agiremos que fará a diferença. Pode até nem ser em relação a algo ou situação lícita, ou mesmo o contrário pode acontecer. Pode-se furar uma regra, mas se a intenção for de ordem superior, entra no mistério da graça de Deus, como foi com Jesus quando curou no dia de sábado. E nós vamos ouvir isso no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?
Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus queridos, estamos diante de um exemplo concreto de caridade, onde Jesus ultrapassa a lei. Só plenos da graça de Deus podemos entender esses momentos onde temos que agir segundo o Espírito e não apenas seguindo a lei. Queridos, é a oração que nos faz íntimos de Deus e nos impulsiona a fazer suas obras sem temor aos homens. Portanto, queridos, rezemos com fervor ao Espírito Santo para sabermos a quem devemos buscar e ouvir as vozes certas que proclamem a verdade de Deus. Nossa atitude será bem diferente. Vamos fazer isso, clamando também a intercessão de Nossa Senhora, de São José, dos santos e de Santa Faustina. Digamos juntos: Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.